Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Estrádia Consultoria. Estamos aqui para uma aula sobre estratégia, então vamos direto ao ponto, como sempre, para não tomar o tempo de vocês com assuntos que não são aqueles que vocês vieram buscar, não é isso? Então, direto ao ponto. Estratégia é ganhar o campeonato, não o jogo. Então, esse é o título da aula de hoje. E por que que isso é importante? Bom, isso é importante fundamentalmente porque a estratégia é diferente de intenção. Então, o que que eu vejo geralmente em muitas empresas, instituições, é um brainstorming coletivo. Então, aquela, eh, enfim, traduzida para o bom português, o toró de parpite, sabe? Você chama o pessoal, fala, vamos lá. Quais são as ideias para nossa empresa? Como que a gente vai vencer os nossos concorrentes? Aí vem aquele monte de palpite, aquele monte de intenção, como eu estou chamando aqui, mas que não necessariamente tem contexto, tem alguma relação com uma realidade prática. A intenção, como eu digo, é um conjunto de iniciativas, de ideias que se colocam em formato de ação. Mas que elas não necessariamente, se eu cumprir todas aquelas iniciativas, todas aquelas ideias, né, isso não necessariamente significa que eu tenho maior ou menor chance de, ganhar uma competição com a minha concorrência. A estratégia, por outro lado, ela também não é uma previsão do futuro, ela não é algo que vai me levar necessariamente a um caminho certo, né, absolutamente linear e concreto para a vitória em relação à minha concorrência. Mas ela é uma leitura de cenário que me possibilita preparar a minha empresa, a minha organização, para que ela esteja melhor preparada e que tenha maior probabilidade de vencer o jogo. Tá, ok, sob o ponto de vista teórico, a gente já trouxe esses elementos aqui, mas como que eu coloco isso na prática? Como que eu faço a estratégia da minha empresa, né? Imagino que essa seja a resposta que vocês queiram ouvir. Então, eu vou trazer aqui alguns elementos, como eu falei, para comprovar, né, a diferença entre estratégia e intenção, que é uma ação, um plano genérico. Então, assim, eu falei de maneira geral, agora eu vou subdividir essa discussão. Então, a estratégia ela acontece no nível organizacional estratégico. A gente tem nível estratégico, tático e operacional. Eu vou explicar adiante a função de cada um deles. Então, o que que é estratégia? É onde jogar. Então, assim, competição que eu vou jogar? Qual que é o esporte que eu vou jogar? Qual que é a modalidade que eu vou jogar? E como que eu vou fazer? Qual é a minha estratégia para vencer o campeonato? Qual que é a estratégia para eu ser melhor do que os outros times ou as outras empresas que estão jogando o mesmo campeonato, né? De modo que em longo prazo, né? Não necessariamente o que eu estou falando aqui é o resultado de cada jogo. Isso é a ação, o plano genérico. Mas como que eu me preparo melhor dentro do campeonato? Eu posso citar um exemplo aqui para ilustrar. Então, por exemplo, no nível organizacional estratégico, num clube de futebol, vou me dar a liberdade aqui de usar, fazer metáforas de futebol, né? Num clube de futebol, o papel estratégico é da diretoria, da presidência do clube, não necessariamente da comissão técnica e dos jogadores, certo? Então, vamos fazer essa distinção. A diretoria, a presidência do clube, ela está no nível estratégico. A comissão técnica, né, o técnico e sua equipe, preparadores físicos, até os médicos e tudo aquilo que envolve o dia a dia do clube, eles estão no nível tático. São eles que organizam os recursos. E os jogadores propriamente ditos, né, os treinamentos e os jogos são o operacional. É como a gente efetivamente executa as nossas atividades esportivas aqui no caso. Então, onde jogar, como vencer o campeonato. Então, por exemplo, a formação do elenco. Então, quais são os jogadores que comporão o meu time, né? Qual é a filosofia de jogo do meu time? Todos esses elementos
são de natureza estratégica. Então, esses elementos de natureza estratégica pertencem à diretoria à presidência. Então, isso é onde jogar e como vencer o campeonato, que é diferente de como que a gente vai fazer para vencer o jogo, que aí está aqui, né? O que fazer para vencer o jogo? O que fazer para vencer o jogo tem natureza tática e operacional. Então, assim, o que que vai determinar se eu vou vencer uma partida ou não? O que determina é se o meu time foi bem montado taticamente para o time, se ele foi bem preparado fisicamente, se as escolhas dos meus jogadores, né, no nível operacional, elas estão acontecendo da maneira adequada, se o treinamento que foi dado a eles está gerando resultados, se eles estão acertando as finalizações, se eles estão fazendo uma boa marcação. Então, tudo isso é tático operacional, mas a formação do elenco e a filosofia de jogo do time, né, o estilo do time jogar, isso é estratégico. Bem, quando a gente fala sobre estratégia, o controle sobre os recursos, então assim, qual que é seu nível de controle sobre as regras de um campeonato? Né? Então, assim, eu poderia eventualmente querer que as regras do campeonato fossem definidas de uma maneira que elas favorecessem o meu time. Bom, o controle sobre esse tipo de coisa é baixo ou nenhum, deveria ser nenhum no mundo ideal. A gente sabe que existe influência, mas controle efetivamente é baixo. Ao passo que, qual é o controle que o técnico tem sobre a formação que o time vai jogar? Se o time vai jogar com 4 zagueiros, com 3 zagueiros, com quantas pessoas no meio, quantas vão, sabe? Então, perdão, o controle sobre esse tipo de ação, se não total, é muito alto. Né? Então, por exemplo, qual que é o controle do jogador ao fazer uma finalização? É claro, ele tem que treinar, ele tem que aprimorar a habilidade que ele tem em finalizar ou em defender ou, enfim, dar uma cabeçada numa bola, por exemplo, e aí me permitindo continuar nessas metáforas de futebol, mas só para tornar acessível e bem claro que eu estou separando o que é estratégico, tático e operacional. Então, o nível de habilidade que o jogador tem ao finalizar, ao cabecear, ao marcar um adversário, né, para tomar a bola dele, depende única e exclusivamente do jogador. O controle dele é altíssimo, para não dizer absoluto. Claro, de novo, tem jogadores mais habilidosos e menos habilidosos, mas eles controlam efetivamente as ações. E quando se está num nível estratégico, você depende do mercado, você depende do cliente escolher a sua empresa, você depende da torcida torcer para o seu time, você depende da regulação do governo ou dos órgãos que regulam a sua organização. Então, e aí o tipo de definição. Então, a estratégia, em geral, ela tem a sua definição, assim, quem que vai definir a estratégia? A estratégia não é definida por todo mundo, todos os colaboradores, todos os jogadores do time. Então vamos lá. Então eu vou falar sobre uma estratégia de formulação do elenco. Então estou aqui no final de um ano para início de um próximo, final de uma temporada para início de uma próxima temporada. E aí eu vou definir quem que vai ficar no meu time e quem é que vai ser demitido, quem é que vai sair. Quais são as contratações, o tipo de características, mas vamos ficar nessa de quem vai ser demitido. Você já imaginou se eu chamo o elenco para discutir quem é que vai ser demitido? Então eu chamo a pessoa que eu vou demitir para discutir quem é que vai ser demitido. Então, assim, determinadas estratégias, né, a forma como eu vou me organizar para ganhar o campeonato, elas têm caráter confidencial e privado, muitas delas, o que não significa que, uma vez que definida a estratégia, ela seja colocada, em um segundo momento, em discussão para ver a aplicabilidade da solução. Ou por exemplo, eu quero ganhar a Champions League, né? Eu vou falar de um exemplo desse mais para frente. Mas o que que eu vou fazer para ganhar a Champions League? Vamos supor que eu queira treinar o time de uma maneira. Ao falar
da ação especificamente, de treinar o time dessa maneira, eu vou fazer o tic-tac, eu vou tocar a bola rápido, eu vou, enfim. Eu preciso participar o técnico, porque ele tem conhecimento sobre esse assunto superior ao da diretoria, em tese. Então, nesse momento, sim, mas no momento da definição, se eu chamar o técnico para definir qual será a minha filosofia tática, é muito provável que ele influencie a nossa decisão, a decisão da diretoria ou presidência, estamos colocando nesse status, nesse caso aqui, no exemplo, para que a filosofia seja exatamente a filosofia que ele acredita. Mas talvez essa não seja a melhor filosofia para o clube. E talvez o que precise ser feito é uma troca de comando técnico, tá? Então, no que diz respeito ao tipo de definição, né, uma ação, um plano genérico, ele em geral é colaborativo. Eu chamo a equipe e faço o brainstorming, né, o que eu chamei antes de toró de palpite. Mas vamos lá. Eh, Toró de palpite, claro, gente, é uma brincadeira aqui. O que a gente está fazendo aqui, o brainstorming, basicamente é aquele momento em que as pessoas podem dar a ideia que for, e essa ideia não será julgada num primeiro momento. Então, assim, uma pessoa fala uma ideia, a outra não pode falar: "Isso que você falou é uma besteira e tal, tal, tal". Não, todas as ideias são listadas, e aí depois que elas foram listadas, você vai priorizar, vai selecionar, eventualmente votar, separar o joio e o trigo, né, aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido. Mas para fins de planejamento estratégico, só essa metodologia não basta, só estou mostrando aqui as diferenças entre uma estratégia e uma ação ou um plano genérico que se faz no dia a dia para resolver um problema específico. Pois bem, eu falei que eu ia explicar a diferença entre estratégico, tático e operacional. Eu só vou retomar aqui, né? Mas na analogia, na metáfora do futebol, o estratégico, ele diz respeito para ter mais chance de ganhar campeonato nos 5 anos. Como o meu clube precisa ser? Então, ele está relacionado à forma como a gente vai estruturar a equipe, o time, na verdade, o clube, tá? Para competir. E aí, assim, no tático, o que a gente está falando? E aí, gente, tudo isso naturalmente pode ser traduzido para uma empresa. Como vai ser a minha empresa, a, a formulação da minha instituição, da minha organização, para que ela seja bem-sucedida perante os concorrentes. Nós vamos entrar um pouquinho mais no detalhe aqui, mas é importante que você entenda essa diferença, porque senão a estratégia vira uma intenção apenas, sem contexto, sem olhar para o mercado, para avaliar quais são as tendências, o que que realmente faz sentido naquele mercado, e a chance disso dar certo, a partir do momento que ela é uma intenção desembasada, é nulo, é muito baixo. Então, vindo aqui para a tática, né? Eu falei aqui da estratégia, vindo para a tática. Qual a estrutura tática? Filosofia de treinamento e característica de jogadores que a gente precisa ter. Então, isso aqui cabe ao técnico, cabe à comissão técnica. Então, para eu ter um bom processo de venda, por exemplo, né, numa empresa, qual é o tipo de profissional que eu tenho que ter? Qual que é a característica do líder dessa área? Então, isso é tático, né? Ao passo que o estratégico é dizer o seguinte: a minha estratégia geral de venda tem que ser essa. E aí, no tático, eu vou entender quais são os recursos que eu preciso para cumprir essa estratégia. Então, tipo de profissional, os processos que eu vou usar, que tipo de treinamento, tudo isso é tático. Beleza. Quando eu passo ao operacional, então trazendo para o futebol, quais são os fundamentos que precisamos treinar? Então, o jogador ele precisa dominar a bola, ele precisa saber dar um passe, ele precisa finalizar, ele precisa saber marcar. Qual é a preparação física que a gente precisa fazer? Preparação física a gente sabe que ela precisa ser equilibrada, ela não pode ser nem tão exagerada para provocar lesões e nem tão frouxa, vamos dizer assim, para que o jogador não consiga
responder àquela necessidade física que o jogo impõe. E quais são as jogadas ensaiadas e assim por diante, tem uma série de outros fatores aqui. Do que a gente está falando aqui no contexto empresarial? Então aqui a gente está falando o seguinte, vamos supor que eu produza algo, então como que eu faço essa produção? Como que o meu operário aperta um determinado parafuso ou cola um componente eletrônico ou, enfim, faz qualquer função ali operacional mesmo, de colocar a mão na massa. Quando a gente fala de um serviço, como é que o meu time atende? Então, vamos supor que eu tenho uma clínica médica. Como é que a pessoa ali da recepção recebe os meus clientes? Como que o médico trata os clientes? Qual que é o nível de assertividade da das prescrições que esse médico faz, ele acerta, ele tem reclamações dos clientes, né, ou dos pacientes, no caso. Então, assim, o operacional é a ação que impacta no cliente diretamente ou no produto diretamente. Então, super importante entender a diferença entre essas coisas. A estratégia, ela tem 2 origens, 2 pontos de partida. O ponto estrutural analítico. O que é o estrutural analítico, né? É aquela visão do mercado, do sistema, de como que aquele determinado setor ou segmento que você atua. Vamos supor que você tem uma empresa que produz calçados. Então, como que o segmento de calçados ele ele atua no mundo? Ele está em crescimento? Ele está em queda no mundo? Como que é a participação do Brasil nesse setor? Qual que é a sua participação perante os seus concorrentes? Eu vou entrar um pouquinho nisso, mas entende que essa estrutural analítica, ela diz respeito sobre a análise do mercado externo à sua empresa. E a outra é estratégia orientada ao valor, que sempre diz respeito a design thinking. Tem muitas empresas que adotam isso, inclusive negando a estratégia estrutural analítica, né? Não, você não tem que olhar para o mercado, você tem que olhar para o produto e para o valor agregado ao cliente. Bom, eu aqui, essa é uma opinião minha, tá? Eu discordo, eu acho que a gente tem que olhar para as duas coisas. Eu acho que a gente tem que entender o mercado para saber onde que a gente vai jogar, e a gente tem que entender o a estrutura de valor, né, o valor agregado, sob o ponto de vista do design thinking, para entender como que a gente ganha. Então vamos lá, quais são as diferenças, né? Ah, estrutural analítica, parte do mercado e do sistema. A estratégia orientada a valor, ela parte do cliente, do problema real. Então, eu sempre gosto de dar exemplo. Do mercado, do sistema, eu já dei exemplo. Do cliente, do problema real é o seguinte: parte da pergunta de como que está sendo a jornada do meu cliente comigo. Como que ele é atendido? Do momento em que ele chega até a minha empresa, que ele põe o pé na minha empresa, ou que seja um serviço online, que ele tem o primeiro contato com a minha empresa, até o pós-venda, até o momento que ele está consumindo o meu produto ou serviço e tudo mais, e que ele vai renovar, e que ele vai comprar de novo. Como que é essa jornada? Então, entende? Uma parte de como que é a questão mercadológica e tudo mais, o outro parte da experiência do cliente. A pergunta central quando se fala de estratégia estrutural analítica é onde jogar. A pergunta central quando se fala de design thinking é como ganhar. Então, onde que eu jogo? Qual que é a liga que eu jogo? Qual que é a competição que eu jogo? E como que eu ganho? Qual que é a filosofia de jogo? Como que eu vou atacar eh, o meu competidor, né? O meu adversário? Então, a primeira analítica usa dados macro, estrutura setorial e cenários. A segunda, que usa design thinking, usa observação, empatia, teste e iteração. Então, a gente pega macro dados do mercado. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de onde extrair esses dados.
E a segunda, eu vou fazer observação, eu vou medir, eu vou criar inclusive indicadores internos para avaliar a jornada do cliente. Eu posso usar inclusive um CSAT, né, uma pesquisa de satisfação, ponto a ponto dentro da minha empresa, medindo cada etapa do meu produto ou serviço e a satisfação em relação a ele. E eu também posso um NPS, né, fazer essa medição do Net Promoter Score, enfim, que também me ajuda a ter indícios sobre a experiência do cliente. Bom, a primeira estratégia, essa analítica, ela foca em direção, posicionamento e trade-offs, enquanto a segunda foca em proposta de valor e solução. Então, qual a diferença entre essas duas coisas, né? A estratégia ela precisa te dar as duas respostas: onde jogar e como ganhar, como eu disse. Onde jogar significa para que direção eu quero ir, qual que é o objetivo central. Então, pense que você vai fazer uma viagem de navio, né? E nessa viagem você vai atravessar o Atlântico. Vamos supor que você saia do Brasil e vá até a África, que seja. Ao longo desse percurso, você pode ter ah, tempestades, você pode ter intempéries climáticas, você pode ter algum contratempo, ou você tem que desviar de alguém ou de alguma coisa. eh, você faz uma correção de rota, né? Mas o seu destino está definido. Então, quando a gente fala em direção, posicionamento e trade-offs, é o seguinte: para que país você vai viajar, ou para qual direção a estratégia da sua empresa aponta, ou se a gente for falar sobre futebol, como eu estava fazendo essa analogia, qual é o campeonato que você quer ganhar? Vamos supor que você é um time grande, que você quer ganhar a Champions League, você é um grande da Europa. Você é um time pequeno, você pode até querer muito ganhar a Champions League, mas não vai ser possível fazer isso num horizonte de curto prazo. Então, o que que você vai querer ganhar? Ou qual que é o seu objetivo? É permanecer na divisão X? Ou, enfim, é estar entre os 10 primeiros para classificar para uma liga secundária, coisa assim, né? Ou uma competição secundária. Então, essa direção é a estratégia estrutural analítica que te dá. Para onde eu quero ir, qual é o posicionamento e do que eu vou abrir mão, né? Então, assim, eu preciso entender o meu tamanho, o meu porte, o tamanho das minhas pernas, qual que é o tamanho do passo que eu consigo dar, para avaliar o que eu consigo abraçar e o que eu preciso abrir mão, né? Do que eu preciso abrir mão. Então, não é possível você colocar tudo como prioridade, por maior que você seja. Isso, enfim, faz com que as suas ações do dia a dia fiquem desfocadas, fiquem difusas. Então você vai querer ganhar todas as competições, absolutamente tudo. E existem times que fazem isso e, em geral, se dão mal, né? Você primeiro precisa ter um foco, e a partir do momento que você atinge esse foco, esse objetivo, é natural que você persiga o outro. Mas, em geral, ter tudo como objetivo, principalmente quando são direções opostas, eu quero ir com toda a força ao norte, mas também ao sul. Então, isso é impossível, vai fazer com que o esforço coletivo do seu time perca sentido. E aí eu não claro que a gente pode definir um time que vá para o norte, outro que vá para o sul, mas sob contexto empresarial, isso é impossível. A minha empresa precisa escolher uma direção principal. Bem, a outra questão, reduzir o risco de escolher o jogo errado. Então, qual que é o risco que eu quero, né, atuar no que diz respeito à estratégia estrutural analítica? Exatamente essa questão da escolha do jogo, do foco. Aí quando eu falo jogo aqui, é o foco, é a direção. E no que diz respeito à estratégia orientada a valor, o objetivo dela, o risco que ela quer reduzir, é de construir uma solução errada, ou um jeito de jogar errado que não me possibilite ganhar o jogo. Bom, até aqui a gente explicou lógicas
dis diferentes abordagens aqui, uma mais estrutural e a outra mais orientada a valor. Mas o que eu defendo é que a gente precisa usar as 2, ambas. A gente precisa falar sobre direção e a gente precisa falar sobre como ganhar. Uma sem a outra faz com que a estratégia da sua empresa fique capenga, fique faltando alguma coisa. Então, vamos supor que você saiba qual é a direção exata que você quer ir, e aí você constrói uma proposta de valor ruim ou você não pensa nisso. Então, você vai saber exatamente que jogo jogar, qual que é a direção que você quer ir, mas você não tem nenhuma estratégia boa para percorrer esse caminho. Então você vai se frustrar, provavelmente você não vai chegar lá. Ou você vai chegar lá a duras penas, né? E o contrário, você tem um, né, uma solução maravilhosa para o seu cliente, mas você não sabe qual que é o nicho de mercado que você quer focar, quais são os clientes que você quer potencializar, aumentar na sua carteira. Então você tem uma solução maravilhosa, mas você não tem uma direção clara de onde atacar, de por onde começar. Então isso também te faz, né, incompleto nesse jogo. Bem, por isso eu defendo que os 2 pontos são importantes. Então, aqui de novo, todos os grandes clubes da Europa querem vencer a Champions League. Então, a estratégia deles seria todas, né, todos os clubes que querem vencer a Champions League têm a mesma estratégia? Bem, aqui é onde eu quero ajudar você a pensar que, por mais que a direção, né, o objetivo final seja similar, a estratégia ela não é exatamente o objetivo final. A estratégia é como que você se prepara, como você se organiza para conseguir o que você quer. Então a estratégia dos clubes não serão iguais, perdão. A estratégia dos clubes, você vai ter um clube jogando com atletas altos, num jogo mais de marcação alta e tudo mais, e você vai ter um time com atletas menores, jogando mais tecnicamente, com posse de bola e toque rápido. Então você tem formas diferentes de organizar a sua estratégia para conseguir vencer. E quem vai ser o mais bem-sucedido? Como eu disse, as variáveis externas são muito pouco controláveis. Então, isso é bem difícil de prever. Mas você sabe a maneira que você faz para não chegar lá. Então, aquele time que joga atrás da linha da bola, retrancado, eh, e que joga por uma bola, por um gol e tudo mais. Não estou dizendo que é impossível que ele vença a Champions League, mas a probabilidade de vencer a Champions League dessa maneira é muito menor. Então, só para dar um exemplo, né, em relação a essa questão da forma como você vai jogar, a forma como você vai organizar o seu clube, a forma como você vai organizar o seu departamento médico, de fisiologia e tudo, mas tudo isso influencia na probabilidade de você vencer a Champions League e continuar vencendo isso ao longo dos anos. Então, isso é estratégia. Estratégia não é exatamente o que se quer, mas como organizar-se para conseguir o que se quer e vencer. Então, essa é a frase que eu trouxe aqui para ilustrar o que é estratégia e o que eu estou recomendando aí que você na sua empresa pense ao definir a sua estratégia. Bem, dado esse contexto inicial do porquê que, né, a estratégia não é vencer um jogo, mas sim o campeonato, eu vou apresentar para você aqui uma proposta de método, né, de passo a passo para definir a sua estratégia. E a gente vai falar aqui da primeira etapa nesse vídeo, e nos outros vídeos a gente vai falar sobre etapa 2, 3, 4 e 5, tá bom? Eu queria já pedir aqui para você para deixar seu like, seguir a gente aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de como organizar a estratégia da sua empresa, e virão muitos outros assuntos relacionados à gestão empresarial, definição de meta e coisa do tipo. Mas eu achei por bem começar pela estratégia, que é onde as empresas deveriam começar. A gente tem um monte de empresa que cresceu desordenadamente,
né, mas cresceu. Então, ainda apesar de desordenadamente, ela teve um crescimento significativo. E agora, como que eu faço para organizar esse crescimento, para gerar margens maiores, né, para conseguir gerar caixa para a empresa? Então, tudo isso começa por uma boa estratégia. E aí, esse é o meu objetivo aqui com vocês. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem, inscrevam-se no canal. Bem, seguindo aqui, entenda o jogo, mercado. Entenda o valor agregado, cliente. Então a gente falou sobre esses dois elementos aqui, né? Entenda o jogo, mercado, entenda o valor agregado, cliente. O que que a gente está falando aqui? Eu vou voltar aqui, ó. A gente está falando sobre a estratégia estrutural analítica, que é entenda o mercado, e a gente está falando sobre a estratégia orientada a valor, que é entenda o cliente, o valor agregado, tá bom? Então, essas são as duas primeiras etapas. Então, nada de definir estratégia pelo feeling. Vamos estudar profundamente o mercado. Depois a gente vai estudar o valor agregado do cliente. Depois a gente vai entender a sua organização, a sua empresa, como que ela funciona e quais são as suas capacidades. Então, quanto que eu consigo crescer, quanto que eu tenho de capacidade ociosa sem fazer um investimento? A partir do momento que eu preciso crescer, quanto que eu preciso investir para crescer mais do que a capacidade que eu tenho atual? O que que é melhor? Eu ocupar primeiro minha capacidade instalada para depois pensar em um investimento, ou eu já devo pensar no investimento agora porque eu estou perto do limite da minha capacidade instalada? Então, essas perguntas são super importantes. E aí aqui, ó, sintetize sua estratégia, sintetize a estratégia, os trade-offs. O que que é trade-off, gente? É escolha. Então, o que que eu vou fazer e, sobretudo, o que que eu não vou fazer? Como diria Michael Porter, a essência da estratégia é escolher o que não fazer. Então, a gente muitas vezes foca aqui no que fazer naturalmente, é natural que isso aconteça, mas é importante a gente abrir mão de alguma coisa. Então, trade-offs são escolhas. E aí, implemente e adapte, que é a execução estratégica. A formulação estratégica, ela está na etapa um, 2, 3 e 4. A 5, ela, como você vai fazer com que ela aconteça? Bem, você tem casos e casos. As grandes empresas falham, em geral, na etapa 5, no implemente e adapte, como ela executa a estratégia. Porque eles, em geral, conseguem contratar uma boa consultoria para fazer a etapa um, 2, 3 e 4. Mas uma boa parte das consultorias, inclusive as mais famosas mundialmente, elas não ficam para a etapa de implantação. Elas escrevem, né, um roteiro lá, um plano, um planejamento maravilhoso, deixa para a empresa e a empresa muitas vezes não consegue seguir. Então, essa é uma grande diferença, tá? Se vocês forem procurar consultoria para a empresa de vocês, procurem aquelas que têm a etapa de acompanhamento, que ficam com você até que os resultados apareçam, que ajuda a empresa de vocês a implementar o plano de ação. Porque é muito fácil você fazer um diagnóstico, entregar aquilo e não, né, entregar para a empresa, virar as costas e dizer, olha, se você conseguir atingir os resultados é porque você é bom, se não é porque você é incompetente. Bom, para fazer esse tipo de coisa, eu acho que você não precisa necessariamente de uma consultoria, né? Alguém que vai te dar uma série de sugestões e recomendações, mas que você não sabe, e às vezes a própria consultoria não sabe se aquilo é execuível na prática, e necessariamente para você alcançar resultados diferentes do que você tem hoje, né? Então, qual que é a tua receita mensal hoje? É X. Por que que ela não é X mais 10, 20%? Porque você não sabe como fazer isso. É claro que eu estou citando aqui a filosofia do professor Vicente Falcone Campos. E, mas é exatamente isso. Alguém que te entrega um plano de negócio sobre o qual você não sabe, você não tem conhecimento, seu time não está preparado para atingir, ele está te entregando apenas um desejo. Então, preste muita atenção nesse aspecto.
Entender o jogo, o mercado, o que que eu estou trazendo aqui, o que eu quero dizer sobre isso é o seguinte: você tem que olhar para o mercado global da sua empresa. Então, eu falei sobre o setor de calçados, mas poderia ser qualquer outro, né? No meu exemplo anterior. O mercado que você atua está com qual tendência no mundo? E o que que causa isso? Então, se o seu mercado está em crescimento, por que que ele está em crescimento? E se ele está em retração, por que que ele está em retração? Por exemplo, um carro a combustão, ele pode estar em queda no mercado global. Por que que isso está acontecendo? Ah, porque o carro elétrico está em crescimento. Só por exemplo, tá bom? Então, o carro elétrico está em crescimento, o carro a combustão está em retração. Vamos supor que você produz algum insumo, algum equipamento, alguma peça para o carro a combustão. Será que a sua indústria consegue produzir esse equipamento ou um equipamento similar para o carro elétrico? Será que você consegue esse mercado para aproveitar um mercado em crescimento? Então, todas essas reflexões são fundamentais para a sua estratégia. Entender se o mercado que você está em queda ou se está em crescimento e o que que causa isso. Aí a gente vai falar sobre share. O que que é share? É participação de mercado. E aí eu estou falando aqui num contexto de países. Então, coloquei aqui, claro que é só um exemplo esquemático. Brasil, China e Estados Unidos, né? Então, o Brasil, aqui nesse exemplo, ele está crescendo, ele está aumentando participação. Ele começa aqui em 30% do mercado, ele vai atingir aqui 44,2%. Então ele está crescendo nesse exemplo. Enquanto a China aqui está perdendo mercado, certo? Perdendo participação de mercado. Por que que isso é importante? Porque isso trabalha com números relativos. Vamos supor, independentemente do mercado estar crescendo ou retraindo, eu consigo observar desse bolo aqui qual que é a fatia que pertence a cada um dos países, certo? Porque, por exemplo, com o mercado em crescimento, eu vejo todos os países eventualmente crescendo, eu falo, eu estou super bem, mas você está crescendo menos que o concorrente aí, que o país que concorre com você, em geral você está mal. Então essa análise relativa é muito importante. A mesma coisa vale para a retração. Se o mercado está em retração, é natural, é esperado que os países todos tenham retração. Mas se você está caindo menos do que o seu concorrente, então em tese você está bem. Então você precisa saber se o país que você vive está aumentando ou reduzindo o share em relação a outros países e por que que isso acontece? Se isso decorre de questões regulatórias, climáticas, o que que é, tá? E aí, por fim, a gente tem que fazer essa mesma análise em relação à concorrência. Então, vamos falar que você está aqui, você é o laranja aqui, e você tem dois concorrentes principais aqui que a gente está analisando. Isso pode ser inúmeros concorrentes, natural. Estou trazendo aqui exemplos para você. Então, onde que eu ia chegar aqui? Nesse exemplo um, você está aumentando o seu share, né, em relação ao seu concorrente. Aqui, ó. Então você tem aqui 30% e vai chegando, subindo a 44,2%. É o mesmo exemplo do Brasil aqui. Esse concorrente está perdendo o share e esse aqui está estável. Né? Tá bem similar, bem em linha. Nesse caso aqui, você está perdendo o share e esse aqui está ganhando enquanto esse outro está estável. Então você tem uma série de possibilidades. E aí você também precisa se perguntar quais são os seus concorrentes que estão crescendo. Ou se é você mesmo, ótimo, mas o que está te levando a ganhar o jogo dos seus concorrentes? Tudo isso faz com que você impacte necessariamente de uma maneira muito profunda a sua estratégia, de modo que você consiga saber o que que te diferencia, o que que diferencia quem está ganhando o jogo de quem está perdendo o jogo. Então, é isso que eu peço para vocês. Antes de fazer qualquer plano estratégico, formulação estratégica da sua empresa, entenda o mercado.
E aí, putz, você fala, cara, mas onde que eu vou obter esses dados que você está propondo aí? Um escopo aqui, um setor macro multissetorial. Você tem IBGE, IPEA, Banco Central, Banco Mundial. Todos esses órgãos aqui têm dados que ajudam demais nessa análise de mercado global e local e até eventualmente análise de concorrência. Então, se você é do mercado de educação, você tem o INEP para que tem um censo escolar que mede número de estudantes, uma série de coisas. Você tem CAPES para pós-graduação, produção científica, formação avançada, IBGE, SEBRAE e Receita Federal para comércio e serviços, por exemplo. Você tem para a indústria também IBGE, CNI. Enfim, estou mostrando aqui para vocês, né? A saúde, DataSUS, ANS. E aí para o agro você tem também IBGE, Conab, Mapa. Então, dá uma olhadinha aí. Se você não conhece essas origens de dados, dá uma pesquisada, dá um Google, usa inteligência artificial. Eu tenho absoluta certeza que com base nessas palavrinhas que eu trouxe aqui, você vai conseguir buscar uma fonte excelente para te ajudar a construir a estratégia da sua empresa. E aí, gente, esse é meu penúltimo slide de hoje, da aula de hoje. Então, o que que você precisa entender, né? Um, Nessa primeira etapa, entenda o jogo, o mercado. Você precisa entender o seguinte: o que que fazem os países que mais ganham share, né? O que que fazem os concorrentes que mais ganham share? E aí você precisa entender as práticas vencedoras, as práticas que eles têm, né? E aí, para além dessa análise mercadológica, é super importante buscar formadores de opinião no setor, no segmento que você atua. Ah, toma cuidado com o charlatão, porque tem muito. Então, no setor que você atua, quem faz previsões, quem dita tendências e costuma acertar, não vai atrás daquele que erra sempre, não é? Então, vale a pena dar uma olhadinha no histórico da pessoa e se ela tem fontes fidedignas, né? Buscar uma origem. Tem mercados que ditam tendência do mercado brasileiro até hoje. Isso já foi mais evidente, ou, né, assim, demorava mais para essa tendência chegar, por exemplo, dos Estados Unidos ao Brasil. Hoje em dia isso é quase imediato, mas ainda assim dá para beber dessa fonte. Entre outras, né? Mas só estou dizendo que você não vai saber com certeza que algo acontecerá, tá? Claro, a não ser que você tenha informações privilegiadas, setoriais e tudo mais, mas eu estou falando aqui para aqueles que não dependem desse tipo de coisa para definir a sua estratégia. E aí você tem essas informações, essas possibilidades, essas tendências, e elas podem ou não se concretizar no mercado, mas analisar, ter informações sobre isso, observar alguns indícios de que essas tendências estão acontecendo, fortalecem demais a sua empresa, te deixa preparado para aproveitar essas oportunidades. E é esse exatamente o objetivo da estratégia. Por fim, se o seu mercado está em decadência, pelo que os clientes estão substituindo seus produtos? É como eu falei da questão do carro elétrico em relação ao carro a combustão, mas você pode pensar em diversos outros exemplos. E aí, só para a gente finalizar o vídeo de hoje aqui, eu quero trazer para vocês isso aqui. Bom, a estratégia, a gente falou um pouquinho hoje sobre estratégia e falou sobre o mercado. Eu ainda trarei outras aulas, né, para a gente falar sobre a dor do cliente ou cliente, o valor agregado, a organização, os recursos, cultura e competências, os trade-offs. Putz, eu vou fazer as escolhas que vão definir a minha estratégia, a síntese da estratégia vai ser onde jogar, como ganhar e o que não fazer. E por fim a gente vai para execução e resultado. Isso aqui eu queria explicar, isso aqui não é um plano, né,
fechado, absolutamente hermético, que a gente acredita que a gente vai estabelecer um plano e a gente nunca mais vai mexer. Não é isso. Essa execução, resultado e a gente isso aqui é um ciclo, isso aqui a gente pode usar PDCA, a gente pode usar uma série de metodologias aqui para OKR, né, a gente pode usar uma série de metodologias aqui para, ao longo do jogo, a gente estabelecer o objetivo, eventualmente a gente muda o objetivo, mas assim, eventualmente a gente muda o objetivo, mas o que a gente geralmente precisa mudar não é onde a gente quer chegar. A gente deve mudar a forma como a gente vai chegar até aquele lugar. Então, em geral, essa ideia, essa aula 1 sobre mercado, que diz muito sobre aonde a gente quer chegar, ela dá o norte da estratégia, o onde jogar. Isso muda pouco no curto prazo. Quando você olhar para uma estratégia, você tem pontos fixos e pontos variáveis. Então, o que que é o ponto fixo? Ponto fixo é onde se quer chegar e que você quer agregar o melhor valor para o cliente. Mas a forma como você vai agregar esse valor ao cliente, ou o caminho que você vai percorrer para chegar lá, isso precisa ser flexível. Eu queria agradecer a todos que chegaram até aqui e dizer que, após essa aula, eu tenho a mais absoluta certeza de que você vai estar mais preparado para definir a estratégia da sua empresa. Um abraço e até a próxima.